E agora, continuando o assunto da videoaula anterior, onde a gente começou a ver aterramento, nós vimos o aterramento TT e agora nós vamos para o aterramento TN. É o sistema de aterramento mais recomendado para a maioria dos casos. Se você não tiver certeza, provavelmente, se você não tiver um motivo para usar outro aterramento, provavelmente você vai querer o TNS. O que acontece no caso do TN? Neste caso, o neutro e o proteção elétrica eles estão interligados em algum ponto. O mais recomendado normalmente é o TNS, aonde desde a origem a partir do ponto de aterramento, dali eu saio separado com o neutro e com terra. Eles estão interconectados lá no aterramento. Como eles estão conectados no aterramento, a corrente de curto-circuito vai ser a corrente de curto-circuito do transformador, porque no caso de uma falta, a corrente vai circular pela proteção elétrica até aquele ponto. Dali, ela pode ir tanto para a terra como para o transformador. Neste caso, a corrente de curto-circuito vai ser a corrente de curto-circuito do transformador. E como a gente já viu em uma aula anterior, o disjuntor geral da instalação ele tem que ser dimensionado para essa corrente de curto-circuito. Então, naturalmente, meu equipamento vai estar protegido pelos disjuntores do meu sistema. Então, este é o TNS. E, ao mesmo tempo, como a proteção elétrica está separada do neutro desde o terra, o potencial elétrico do terra vai ser o terra. Porque quando eu uso o TNC, por exemplo, que o meu proteção elétrica, eu pego o mesmo fio do neutro lá no local de alimentação, perceba que eu tenho uma corrente circulando neutro até o terra. Essa corrente, vezes a resistência do fio, vai me dar uma tensão de alguns volts, às vezes 2, 3 volts, que é o suficiente para deixar a massa energizada a um certo nível. Não é todo equipamento que aceita esse tipo de situação. E pode levar a pequenos choques por parte das pessoas, que podem gerar risco para algumas pessoas que têm outros problemas de saúde. O TNCS é uma mescla, ou seja, eu tenho o condutor neutro, eu tenho o condutor terra, mas a partir de certo ponto eles estão unidos. Aqui eu tenho os exemplos. Esse aqui é o aterramento TNS. Perceba que eu tenho o aterramento, a partir do aterramento eu saio com o condutor neutro e o condutor terra. Eles são separados desde a origem aqui. A concessionária de energia, ela te entrega um condutor neutro aterrado lá no teu quadro de medição. Lá no que o pessoal chama de padrão de entrada. Tecnicamente, você pode pegar, reforçar esse aterramento e usar como seu proteção elétrica. O TNCS, você sai com os dois unidos. Veja que aqui eu tenho o símbolo de neutro e terra. E a partir de um determinado ponto eu separo. Então, pelo menos uma parte da instalação tem o proteção elétrica separado do neutro. Algumas outras partes não. O que algumas pessoas fazem é eles chegam com o neutro até determinado quadro, desse quadro em diante você separa o neutro e terra. É um TNCS. Às vezes tem alguns equipamentos, como por exemplo os UPS, que a gente chama popularmente de no-break, que eles precisam ter um PEN, ou seja, um condutor neutro e terra para alimentar, e dali ele separa o neutro e o terra dos equipamentos que vão ficar ligados nele. Esse tipo de equipamento ele é comum em estações de dados, em servidores e equipamentos de rede. Se o neutro e o terra são interligados o tempo inteiro, nós temos o PEN, né? Proteção elétrica e neutro, todo para a instalação. Como eu já falei anteriormente, neste caso aqui e principalmente nesse, o meu proteção elétrica ele vai ter uma tensão que é devido a essa corrente multiplicada por essa distância. Então, tem que ser usado somente quando for
necessário. Por fim, nós temos o aterramento IT. O aterramento IT significa que eu tenho um certo nível de isolamento entre as fases e o terra. Eu vi muito pouco uso disso ao longo da minha carreira. Basicamente, hospitais usam isso daqui e alguns equipamentos críticos, por exemplo, grandes empresas, você pega uma grande siderúrgica, uma grande mineradora que tem equipamentos que não podem parar, ela vai utilizar esse esquema aqui porque no caso de uma falta, você mantém o equipamento funcionando, ou seja, você mantém a alimentação de energia mesmo que haja uma falta. Vamos dizer que um galho cai em cima dos fios e faz com que eu tenha contato entre uma fase e o neutro. Você não vai desligar a instalação inteira. No caso de um hospital é mais crítico ainda. Você imagina que, como eu já falei, você está com o sistema de proteção elétrica, ele é para te proteger de levar um choque. Você não, se houver uma falta na geladeira, você quer que o disjuntor desarme e você não leve choque de jeito nenhum. Agora pense no hospital, que o equipamento que tem a falta não é uma geladeira, é o respirador. Aí você desliga o respirador para o paciente não morrer de choque elétrico. Mas aí ele vai morrer porque o respirador parou de funcionar. Então você vai utilizar um sistema IT que mantém o equipamento funcionando mesmo em caso de uma falta. Existem algumas formas diferentes de instalar o IT. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. A primeira aqui, né? O neutro, ele não é utilizado. Veja que meu equipamento ele é trifásico, não tem o neutro e eu tenho a proteção elétrica. Já utilizei isso aqui em um hospital. Você tem um transformador isolador. Neste caso aqui, o transformador ele não tem parte nenhuma do secundário aterrado. E da fase para o terra, você não tem tensão. Ou seja, teoricamente, se ele estiver funcionando adequadamente, você colocar um objeto metálico na tomada, você não vai levar um choque. Nós temos outras opções: alimentação aterrada através de impedância, massas aterradas em eletrodutos separados independentes. Aqui, veja que neste caso aqui eu tenho neutro, porém eu tenho uma impedância. Também é comum. No caso de um hospital, alguns equipamentos eles são feitos assim, porque, por exemplo, em sala de cirurgia. No caso da falta ocorrer durante a cirurgia tem que continuar acontecendo, nenhum equipamento pode desligar. Porém, você tem que ser informado que isso aconteceu. Então, você tem uma impedância e você tem um monitoramento dessas duas correntes aqui para ver o que está acontecendo. Que aconteceu uma coisa dessa aqui, imediatamente as pessoas adequadas vão ser informadas. E tem outras formas de instalar aqui. Neste caso aqui, você pode ter uma proteção elétrica para todos os equipamentos. Você pode ter proteções elétricas individuais. E você pode ter a proteção elétrica vindo de antes da impedância. São várias formas diferentes de instalar o aterramento do tipo IT. Como nós já falamos, nós temos os aterramentos funcional e de proteção. E para finalizar, nós temos um aterramento que nós chamamos de aterramento de trabalho. Suponha que você vai realizar manutenção em uma parte da rede elétrica. Para se proteger, antes de realizar a manutenção, você vai desligar a alimentação dessa parte. Ok? Se você for trabalhar com eletricidade, você tem que fazer o cursinho IR10 e você vai ser treinado nisso. Mas eu ressalto, se você for fazer qualquer manutenção na rede elétrica, ela tem que ser com ela desligada. Exceto manutenções em rede viva, que existem equipamentos, roupas, situações adequadas. Não é o caso da maioria das pessoas que vai fazer instalação em baixa tensão. Você tem que fazer com ela desligada. E não só isso. Você vai pegar e fazer um aterramento temporário para conectar todos os condutores a esse aterramento temporário. Que se alguém ligar inadvertidamente, essa corrente ela vai para o terra e não para você que está trabalhando. Uma vez já me perguntaram por que é que no sistema solar eu coloquei umas placas solar aqui em casa, mas quando falta energia, mesmo estando de dia, meu sistema solar não fica alimentando a minha casa.
Imagina que durante essa falta, ela foi para uma manutenção ou a equipe precisa realizar uma manutenção. Se sua casa estiver com o sistema solar gerando, ele pode injetar energia de volta na rede e colocar em risco as pessoas que estão realizando essa manutenção. Mesmo que o cara tenha desligado lá antes, você está com a energia sendo fornecida depois. É exatamente por isso que os equipamentos da energia solar conectada à rede, eles são feitos para desligar caso não tenha energia na rede, para proteger as equipes de manutenção. Nós continuaremos deste ponto no próximo vídeo.